Bem-vindo ao RaizCast Pro, esse podcast diferente de tudo que você já viu. Por quê? Em primeiro lugar, é um podcast que está na TV, no canal 524 da Claro, para todo o Brasil. E o segundo, porque ele é um programa raiz, que para mim ele se transformou um doutorado, um mestrado na área principalmente empresarial. Porque cada entrevistado que cai aqui, eu extraio. De maneira raiz, eu falo, eu sugo o conhecimento do entrevistado para poder aprender cada vez mais. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, pode ter certeza absoluta que hoje vocês vão entender muito o entendimento sobre IA. Prepare-se. Por quê? Eu fiz até uma anotação para ele aqui de um conteúdo para nós iniciar. Hoje, todo mundo fala de inteligência artificial. Ferramenta nova, sistema novo, automação. Mas a maioria continua desorganizada. Só que agora, mais rápido. Concorda comigo? Uhum. A IA, ela não resolve a bagunça do empresário, da pessoa. O CRM não resolve a falta de processo para o empresário. Tecnologia não substitui o governo da pessoa. Hoje, nós vamos falar sobre como usar inteligência artificial para organizar e treinar, escalar, não para improvisar. Uma das coisas mais importantes, existe um erro comum nas empresas. Elas compram tecnologia esperando milagre. Da noite para o dia, que vai acontecer, que ele não vai precisar pensar ou fazer qualquer coisa. Implementa o CRM sem método. É só bota o nome lá para dentro e acha que tem o resultado. Automatiza o venda sem processo. E acham que o problema é a ferramenta. E não é. O problema é não saber o que repetir. A IA funciona quando existe um padrão. CRM funciona quando existe um processo. E pessoas só performam bem quando sabem exatamente o que fazer. Tecnologia serve para replicar. Inteligência, não para criá-la do zero. A partir de agora, nós vamos iniciar tudo isso que vocês ouviram, vão entender com um cara, um especialista. Só que tem uma coisa que o meu programa ele não muda nunca. Não sou eu que apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Maravilha. Então, prazer a todo mundo que está assistindo. Meu nome é Jonathan, sou especialista em inteligência artificial sob medida. Então, nós construímos sistemas todos baseados em inteligência artificial para resolver problemas específicos de empresários que já tentaram implementar inteligência artificial com até algumas empresas, mas não conseguiram resultado por tentar encaixar a empresa num molde pronto, em uma coisa que já foi replicada muitas vezes. Então, nosso trabalho é trazer a personalização ao máximo, similarmente a uma peça de alfaiataria que foi feita exatamente para o corpo do empresário ou para a operação dele, no dia a dia. Vamos trazer isso para a realidade do empresário. O que acontece quando ele decide implementar um CRM? Se não existe um processo comercial, o CRM vira só um lugar para anotar uma bagunça. Concorda comigo? É isso que está acontecendo? Sim, é muito comum e triste, inclusive, porque as pessoas depositam muita confiança de que um CRM vai resolver tudo, mas pré-CRM, pré-implementação, precisa ter um processo comercial muito bem alinhado. Essa é uma das coisas que a gente lida no dia a dia, porque trava o nosso trabalho se não tem um processo já bem definido. Então, muitas vezes nós precisamos iniciar com um processo de estruturação comercial primeiro, com algum especialista em venda, especialista em funil, para depois a gente implementar o CRM, implementar a inteligência artificial e tudo fluir maravilhosamente. Mas sem isso não tem como dar certo. Me diz uma coisa, todo empresário, eu como empresário, eu tenho uma dor. Eu implanto CRM, eu começo a colocar as pessoas a cadastrar. A maioria do empresário faz isso. Ele compra o CRM, cadastra, por quê? Porque tem um banco de dados, tem um histórico que vai acontecer da conversa com o cliente, ele consegue olhar. Mas qual é a maior importância do CRM? São duas perguntas. Qual a maior importância do CRM real? São os dados que eles vão gerar. Não é só simplesmente por ter um banco de dados, lembrar ser a secretária do comercial. É os dados que vai gerar. E segunda, complementando, o que para ti é o mais importante no CRM, no processo da implantação? Muito bem. Exatamente, são os dados, porque nós precisamos tomar boas decisões como gestores comerciais. A empresa, o coração dela é o comercial da empresa.
Se a gente não tomar boas decisões, a gente acaba com a nossa empresa matando pelo comercial primeiro. Então, o CRM ele vai te trazer dados, ele vai te trazer informações sobre a sua equipe, sobre o seu produto, sobre o seu funil, sobre o seu tráfego, sobre a sua oferta, seu criativo lá da ponta. Tudo isso a gente consegue cruzar essas informações no CRM para conseguir tomar boas decisões depois. E da parte de o que é mais importante durante essa implementação já tendo um processo bem alinhado, esse CRM ele te dá a possibilidade de você adaptar ele para a operação que já existe. É muito ruim quando a gente tem que pegar uma tecnologia quadrada, que ela não tem personalização, e você tem que obrigar o empresário, a empresa, o time comercial, todo mundo a mudar completamente a forma que é bom para eles trabalhar, porque aquela ferramenta é limitada, ela só faz aquilo. Então é muito importante na escolha do CRM, escolher um CRM que te dê a possibilidade de você personalizar ele inteiro para a sua necessidade. Isso é essencial. Eu escolhi o CRM, eu vi pela minha necessidade dentro daquilo. Na implementação, fala para mim, o que é importante na implementação? Por que eu devo ter um profissional especialista em implementação? Por tempo, por qualidade, por objetivo? O que é a importância? Porque muitas pessoas, o empresário ele tem que entender. A maioria do empresário é PME, são empresários que não têm volume para a contratação de grandes profissionais e grandes oportunidades disso. Tu, hoje, como profissional dessa área, especialista nisso, o que tu indica e qual o diferencial que ele vai ter trazendo um especialista para implementar o CRM dele? Muito bem. O CRM, geralmente, como ele é feito para atender desde pequenas empresas até muito grandes empresas, ele tem muitas funcionalidades, muitas possibilidades de ser configurado. Aí qual o problema que isso gera? Para quem é leigo e não está acostumado com isso, vai ter dificuldade de configurar sozinho, vai gastar muito tempo. E a gente já aprende que quando a gente sabe ganhar dinheiro com uma coisa, a gente gasta tempo e esforço naquilo, a gente gera muito mais dinheiro para pagar alguém que sabe fazer outra função que eu não sou bom, do que se eu tirar todo o meu tempo, largar minha empresa, e agora vamos implementar um CRM por conta própria. Te gasta muito tempo e não vale a pena, simplesmente não vale a pena. Então, tendo um profissional que tenha método, que tenha um bom tempo já, que entenda bem da ferramenta e consiga trabalhar de forma personalizada ali, configurando esse CRM de forma personalizada, você vai economizar tempo e você vai ter o que eu falei, sob medida, uma coisa que foi feita para a sua operação, alguém que vai escutar como é bom para você trabalhar e configurar de acordo com o que é bom para você, porque ele conhece todo o CRM, todas as funções. Então, é bem importante você delegar coisas que a gente não é muito bom de fazer, ou não tem experiência, para a gente economizar tempo e dinheiro. Básico. Boa. Olha só, a pergunta agora sobre CRM é o seguinte. Nessa implantação, e até de maneira simples, fala para mim, o empresário ele vai estar sossegado, ele vai ter essa orientação da implementação, e quais são os passos e o que tu orienta nesse complementar, principalmente, a eficácia do CRM para ele, ou a utilização no funil, a orientação no processo. Certo. Pré-implantação é muito importante, primeiro, uma pesquisa bem profunda de como funciona essa empresa. Então, de onde vêm os leads, quais são as fontes de tráfego, qual é o funil, qual é o produto, qual é o cliente ideal para aquele produto. Podemos chamar de pesquisa. Uma pesquisa muito profunda para entender. Quando o profissional que está implementando ele não faz uma pesquisa profunda, ele geralmente faz uma implementação padrão, que serve para qualquer empresa, e geralmente dá errado depois, porque precisa fazer um monte de ajuste, e aí a pessoa já implementou, você já pagou uma implementação, aí você vai ter que pagar mais para o cara ajustar, não tem sentido. Então a primeira parte é uma boa pesquisa, colaborar entregando muitas informações sobre como já funciona. Então vamos criar 3 pilares aqui, eu gosto muito de criação de pilar. Primeira coisa, nós estamos criando aqui o primeiro pilar para a implementação do CRM, que a pessoa tem que entender que é pesquisa. Se você está no digital, você quer no digital um posicionamento, você quer uma marca, você quer se transformar em autoridade, eu sempre ensino que primeiro é pesquisa. No CRM não é diferente. Qualquer lugar, tu tem que entender o teu público, tu tem que entender o teu próprio processo para iniciar o CRM. Concordamos? Exato. Então, criamos o primeiro pilar desse processo CRM. E eu só queria que tu, antes de nós seguir para o segundo pilar, tu passasse para as pessoas o que é um CRM. Porque tem muitos empresários que estão chegando aqui e não sabem o que é CRM. Nós já estamos indo criação do pilar. Mas o que é um CRM de uma maneira raiz, simples, que qualquer empresário entenda a importância do CRM para ele? Fechou. Uma ferramenta onde você vai gerenciar os seus leads, as suas negociações
e alguns CRMs, como que a gente trabalha, que é o CRM Data Crazy, as suas conversas também. Você vai poder juntar todas as conversas do WhatsApp, do Instagram, do Messenger num único lugar. Todas as negociações que você está gerando com esses leads, elas vão ficar lá também. Então, você consegue acompanhar quanto você está vendendo, quanto você está deixando de vender, quanto de dinheiro isso está gerando ao longo do mês, tem um monte de gráficos e dados, e também as informações sobre os leads. Então, qual é o nome dele, onde ele mora, quais são as informações que você precisa salvar, documentos que você precisa ter desse lead. Você junta tudo num único lugar. É o coração de uma equipe comercial, é o que traz ali a base para você tomar boas decisões comerciais. É essencial. Sabe o que eu sempre digo do princípio básico? Número 1 é a secretária do vendedor. E número 2 é o gestor do empresário, porque vai trazer os números e dados. Podemos utilizar essa analogia simples? De forma simples, é isso. Para o vendedor é a secretária e para o gestor, para o proprietário, para o empresário, é o gestor dele que traz os dados e números para a decisão dele. Exatamente. Boa. Vamos lá. Primeiro, pesquisei, trouxe todos os dados necessários que eu preciso, que tu citou aí. Próximo passo, próximo pilar que nós vamos criar. Aí a gente tem uma implementação que precisa ser sob medida. Essa parte vai ser mais com quem está fazendo. Então a pessoa vai ter que configurar todo o CRM de acordo com a necessidade que já foi passada para ele. Então ali o objetivo é justamente esse: implementar uma coisa que funciona no dia a dia. Com isso a gente vai para o terceiro pilar, que já é a parte de teste. Então, para a gente conseguir fazer dar certo, vamos voltar aqui. Nós estamos criando. Eu trouxe o meu caderno agora aqui. Boa. O primeiro pilar, tu vai criar um método agora. Maravilha. O primeiro pilar que nós falamos é o P. O pilar de pesquisa. Ok? Confirmamos? Muito bem. Então, na pesquisa, vamos lá, em resumo para as pessoas de novo. 4 coisas que tem que fazer na pesquisa principal. Trazer informações de onde veio o lead, fonte de tráfego, como é o funil de atendimento ali, o funil script de atendimento. Script, boa. Todas as informações sobre o produto ou serviço. Produto. Botamos os 4 básicos aqui para dentro do detalhe. E o cliente. É muito importante você saber quem é que vai comprar. A persona. Boa. Então, olha só, já criamos um produto, vocês estão nos acompanhando, presta atenção. Já entendeu o que é CRM, já entendeu a importância, já entendeu que o CRM é a secretária para lembrar o vendedor e já entendeu que ele é o gestor de alto nível que tem para te informar os dados. Vamos lá. Dentro disso, nós estamos formando os pilares principais para isso. O P de pesquisa, que traz info, fonte, funil, produto e persona. E agora o próximo é o I, que foi o que tu falou e vamos implementar. E implementamos. Quais os passos que nós poderíamos dar? 3, 4 passos aqui. Para o desenvolvedor que vai fazer, eu acredito que o principal ali, a base dessa implementação é construir as pipelines, ou seja, esse funil. Quais são as etapas do atendimento? E aí ele pode fazer isso separando por produto, por serviço. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho uma mentoria e eu também presto serviço. A forma como eu vendo mentoria, a ordem do atendimento é completamente da venda do serviço. Então, organizar as pipelines são as etapas dessa venda. Depois disso, a gente começa a construir as automações de conversa, para a gente automatizar o script de venda, porque tem operações que isso é feito com chatbot, tem operações que isso é feito 100% manual e com IA também, com a possibilidade. Que hoje, na verdade, eu digo, a utilização da IA é ponta, porque é o SDR. Sabe o que eu falo? Uma coisa muito importante para o empresário entender? Olha só, no comercial, nós temos uma analogia bem simples. Você pode ter, em primeiro lugar, o melhor vendedor do mundo, tá? Você pode ter o melhor tráfego pago do mundo. Então, você tem um tráfego pago que está trazendo o cliente para você, você tem o melhor vendedor e você tem o melhor produto. Nós temos 3 coisas que é o topo da venda, ok? Sabe aonde que está o problema, o gargalo hoje para o empresário? Entre o tráfego pago, a vinda do cliente, do lead, e o vendedor. Por quê? Porque você precisa fazer o aquecimento, e não só o aquecimento, mesmo vindo um lead bom, o primeiro atendimento. E mesmo esse primeiro atendimento, ele tem que ser em 24 horas, totalmente 24 horas, tem que estar pronto, porque as pessoas vão para... Tu vai para a internet hoje e vai comprar durante a madrugada, ou vai querer saber uma informação de uma empresa, ou no final de semana, e além disso, passou de 3 minutos teu atendimento, o índice de 70% de perda. E a IA, ela vai fazer justamente isso aí. Primeiro, teu cliente está vindo, em vez de chegar direto ao vendedor, e tu não tem vendedor 24 horas, é aqui, no gargalo, no SDR, que muitas vezes é uma pessoa que ganha... O SDR não tem como se pagar muito, uma pessoa que não tem uma qualificação grande, e a IA substitui esse grande problema. Quando tu traz clientes, tu tem uma IA de SDR top nível,
Tu tem o vendedor e o teu produto, meu amigo, ninguém segura as vendas. Concorda comigo? Exato. É muito difícil achar SDR bom no mercado. Muito difícil, muito difícil. Então, a IA, ela vem justamente para apoiar nesse ponto. Não concordo que, né, no ano de 2026 ainda seja o melhor caso a gente colocar uma IA para fazer 100% do atendimento, a gente acabar com todos os seres humanos. Não acredito nessa ideia, mesmo sendo especialista nisso. Também não, acredito no SDR. Exato. Eu acredito que a melhor junção é você pegar alguém muito capacitado na função dela, seja um vendedor, seja um consultor, e você apoiar ele com uma inteligência artificial para aumentar a produtividade dele. Se ele tem a capacidade de sozinho atender 20 leads, você coloca uma IA, ele sozinho atende 100. É assim que a gente usa da melhor forma a IA hoje. Vamos fazer um corte polêmico? Olha só, se você trabalha como SDR, 2026 vai ser o último ano da sua vida que você vai ter um emprego. Passa a partir de agora, estudar, se aperfeiçoar, melhorar e se transformar no melhor closer, porque as IAs sim vão tomar conta da posição de SDR. Então, eu vou trazer uma outra ideia. Porque eu lembro de uma frase dita pelo CEO da NVIDIA, o maior fabricante hoje que a gente tem no mundo de processadores para inteligência artificial. Ele disse assim, ó, não vai ser a IA que vai roubar o seu trabalho, vai ser alguém que sabe usar a IA que vai roubar o seu trabalho. Então, indo até um pouco além, se hoje eu fosse um SDR e soubesse que eu estou com os dias contados, muitas vezes o SDR não tem perfil de closer. Um SDR é um cara que vai ficar atrás do computador, de vez em quando faz uma ligação, mas closer é um outro sentimento, uma outra roupagem, é uma outra personalidade. Quando essa pessoa não tem, o que eu faria? Ia estudar inteligência artificial para começar a programar SDR. Eu sei vender, eu sei fazer o meu trabalho de SDR. A maior dificuldade que a gente tem hoje é pessoas que são muito inteligentes, que sabem programar IA, mas não sabem vender. Se o SDR sabe como é que ele faz a parte dele, o script de venda dele, como ele atende, se essa pessoa começa a estudar inteligência artificial, começa a estudar como fazer um bom prompt, ela vai ganhar muito mais dinheiro do que sendo SDR, eu te garanto. Agora eu vou complementar. Então, se você é um SDR, é muito mais fácil você tornar a posição de programar uma IA transformando no seu lugar. Por quê? Você vai perder o emprego por ser SDR, mas você vai ganhar por programar IA que vai entregar aos clientes o teu serviço, a tua inteligência. Agora, é mais difícil, se tu é um programador de IA, tu entender sobre o SDR. Então, Exato. jogo, meu amigo, se tu é SDR, o cara lá é o cara inteligente da IA, tu tá ganhando nesse jogo, porque a facilidade que tu tem de aprender a programar não é a facilidade dele de ser um programador aprender o que o SDR faz. Exato. Até Boa. porque se ele foi para a área de tecnologia, ele não gosta muito de gente, né? Prefere o computador. Não, tanto é né? que ontem no lançamento do Eco mesmo, à noite, o CEO da Iliad, ele não queria falar, eu tive que pegar ele aqui e digo, não, senta e pum, fala. Por quê? Porque ele é um cara de tecnologia, e Exato. quem é de tecnologia é difícil o cara falar aí Exato. palavras. Vamos lá, o P de pesquisa, só para lembrar vocês, nós estamos aqui, todo o RaizCast, o profissional que vem aqui, eu consigo extrair dele o melhor e para nós se torna uma aula. Nós falamos o primeiro, nós estamos falando, tentando montar um produto simples para entender sobre CRM e como tu faz a transformação na tua empresa. Dentro disso, nós já tivemos o primeiro pilar, que é o pilar de pesquisa. Agora, nós tivemos o segundo pilar, que os passos, os processos que tu precisa, né? Primeiro, tu precisa pesquisar. Depois tu precisa implementar, e o implementar é a pipeline. É o funil, a automação que tem que estar ligada nisso. Qual seria o terceiro pilar para complementar esse processo? Teste e validação. Validação. Porque quem sabe melhor vender o produto é o dono da empresa, é o time comercial. Então, aí quem tem que testar essa IA não vai ser só o meu time de desenvolvimento, mas principalmente os vendedores, as pessoas que trabalham no dia a dia atendendo os clientes, que já ouviram de tudo. Eles vão botar essa IA, esse CRM no teste de fogo para entender quais são todas as possibilidades de dar errado para que a gente mitigue o erro e a gente consiga entregar um bom CRM bem configurado e anatômico para aquela operação. Olha que legal. Acabamos de criar, então, a partir de agora nós temos, e tu pode usar agora para a tua metodologia, implantação, pilares para implementação de CRM raiz, porque ele está no Eco, ele é especialista do Eco. Então, já criei para ti aqui a tua mentoria e ela é baseada nos 3 princípios. Sabe como é que ficou o nome? Pitch. Aí. Pitch. Aí todo mundo diz, nossa, é um pitch? É um pitch, o CRM é um pitch, porque é o P de pesquisa, o I de implementação e o T de teste, validar. Perfeito. Então, já está ali. A alfaiataria agora tem 3 pilares pitch para você entender a importância do CRM. Ficou legal. Eu vou passar agora para um assunto dizendo o seguinte. O maior ganho da IA não é substituir pessoas. É permitir que pessoas comuns performem acima da média. Nós acabamos de falar
Cara que é CRM, você vai perder o emprego. A IA vai tomar conta na área de CRM, mas você pode ganhar muito mais dinheiro sendo programador da IA. E aqui diz, qualquer pessoa comum pode ter uma performance em IA. Eu sei disso porque aos 47 anos, empresário raiz, eu me transformei num cara que hoje faz qualquer tipo de GPTs IA que me ajuda em qualquer. Eu monto o meu RaizCast, um programa direcionado, tu viu aqui, em 1 minuto, por uma programação do IA que eu fiz. Olha só, o dono precisa definir abordagem, padrão, linguagem, rotina, né? Dentro da IA, é uma coisa importante. Depois disso, a IA ela entra para apoiar. Porque eu vejo que o maior detalhe hoje para o empresário entender sobre IA é que ele acha que a IA... Me ajuda aí, olha só. A IA, se eu colocar todo o conhecimento para dentro dela, tá? Dados, base, livros, e-book que eu precisar sobre o meu produto, ela vai entender em 1 segundo, ok? Ela vai ser especialista naquilo. Uhum. Mas o grande segredo está na humanização dela no atendimento, que aí é os processos que o dono precisa ajustar para transformar essa IA. Confere? Confere, e esse é um ponto muito importante que eu vejo muita gente errando. Pessoal que está começando a programar IA e tudo mais. E você que tem uma base de programação, você vai entender o porquê que isso é interessante. O ChatGPT, qualquer IA ali, ele tem um conhecimento gigantesco. Ele compila muito conhecimento da internet para colocar num cérebro lá que é o ChatGPT, o Gemini, qualquer um que a gente for utilizar. E aí, o que uma pessoa que está começando agora nesse mundo faz de errado? Ele faz um prompt bem genérico, pequenininho, só para poder resolver ali a parte básica daquele atendimento, e ele tenta montar depois as outras coisas em cima de um prompt bem simplesinho. Isso dá muito errado. Você tem um cérebro gigante, você coloca um prompt pequeno e genérico, você está tentando conter depois uma coisa muito maior do que um promptzinho pequenininho. E aí ele vai começar a alucinar, ele vai começar a falar coisas que não tem nada a ver com aquilo, porque o prompt não está travado, não está delimitando corretamente o que essa IA pode e não pode fazer. Então, vou abrir aqui a forma como a gente desenvolve que dá muito certo. Primeiro, voltando para a parte de pesquisa, entender qual que é o script de atendimento inteiro dessa empresa, do início ao fim. Eu vou programar isso, eu vou transformar isso no o que a gente faria num chatbot, por exemplo, pergunta, resposta, o atendimento ideal, a gente transcreve isso para uma IA, como se fosse um chatbot escrito. Você vai perguntar isso, o cliente pode responder isso. Você só vai responder isso, bem travado. Pergunta, resposta até o final do funil. Testa. Deu certo? Ela conseguiu seguir exatamente igual um chatbot? Pronto, a partir daí a gente começa a colocar algumas possibilidades a mais, tá? E se o lead falar tal coisa, aí você vai fazer isso. Se o lead falar outra coisa, você vai fazer isso. Então, a gente trava ela e a gente vai soltando aos pouquinhos até que a gente consiga chegar numa humanização legal. Se a gente deixa muito genérico, ela fica maluca, ela sai falando um monte de coisa. Você perguntar a receita de bolo, ela vai falar. Se perguntar sobre política, ela vai falar. Então, a gente precisa primeiro travar ela, deixar ela bem específica para cumprir uma única proposta ali que a gente quer. Depois a gente vai abrindo aos pouquinhos. Pela tua lógica que tu trouxe hoje para mim sobre programação da IA, o mais importante é delimitar para fazer o processo de aprendizado. Seria esse o resumo? E aí você vai soltando aos pouquinhos. Faz um prompt completo, complexo, grande, obrigando ela a fazer somente o básico, aquele atendimento perfeito. Você perguntou o nome, a pessoa só respondeu o nome. Você fez as suas 3 perguntas de qualificação, ela respondeu perfeitamente as 3. Segue a conversa até o final. Deu certo? Aí você vai começando a jogar as coisas do dia a dia. Aí você vai abrindo um pouquinho cada vez mais esse prompt até você conseguir chegar numa humanização. É muito melhor uma IA que ela... mais limitada, que ela chama um atendente quando ela não sabe responder, do que uma IA extremamente aberta que você perguntar qualquer coisa que está fora do tema, ela sai respondendo e viaja na maionese. Perfeito. Nós estamos indo para a nossa linha final, nossa reta final. Tecnologia sem processo acelera o erro. IA sem método vira um brinquedo caro. CRM sem governo vira uma planilha bonita. Mas quando existe o processo da tecnologia, ele vira uma alavanca. Uhum. Quem domina o processo consegue treinar. E esse treinamento leva para o seu próprio time. Consegue substituir pessoas, que é o grande problema de empresários. Por isso que o empresário precisa dominar o processo, precisa dominar a inteligência. Por quê? E não pode ter pessoas que sejam insubstituíveis no seu negócio. E assim é baseado no próprio processo dele, tanto para o CRM dele, como para a inteligência artificial.
Eu queria só que tu me dissesse o quanto é importante, nessa linha que nós estamos no final, voltando ao CRM, o quanto é importante a participação do dono da empresa. Porque a maioria, quando esse processo que tu está implantando, e eu queria saber qual o modo hoje, a maioria do empresário vai lá e bota o gerente dele comercial a fazer a implantação junto contigo. Quantos por cento hoje, mais ou menos, você tem a ideia do empresário que acompanha aquilo? Porque para mim, o empresário que quer desenvolver e for além, ele precisa acompanhar tudo, ele precisa entender da empresa. Porque se esse gerente um dia for embora, ele ficou na mão dele, acabou o processo que ele tinha dentro da empresa dele. Quanto por cento hoje do empresário faz isso? Vou falar da minha parte da minha empresa 100%, porque senão a gente nem pega o projeto. Boa, boa. Eu já sei que vai dar errado. Se a pessoa não está engajada, e isso pode acontecer, se o dono da empresa ele não sabe nem vender o próprio produto dele, eu pergunto para ele, qual que é o seu script de atendimento? Eu vou fazer aqui. De onde que vem esse lead? Eu acho que vem de tal... Meu irmão, olha, acho que você precisa então estruturar isso aqui. Eu pego os profissionais que a gente tem aqui no nosso portfólio, a gente conhece muito especialista em vendas, eu passo o contato dessa pessoa, vai lá, resolve essa parte primeiro, depois você volta. Mas esse é um posicionamento que qualquer pessoa que vai trabalhar com IA, com implementação de CRM, precisa ter. Quando você não tem esse posicionamento firme com o cliente de ajudar ele a entender que não está na hora, se você pega esse contrato depois, vai dar problema. Porque você não vai ter engajamento da própria pessoa que está te pagando, imagina como é que você vai conseguir fazer toda a implementação do CRM depois. Então, é muito importante que tenha assim. Então, em teoria, tem que ser 100% dos seus contratos, se você implementa CRM e IA, o dono, a pessoa responsável, tem que estar super engajada e participando nos testes e validando isso tudo. Perfeito. Insight de hoje, a lição de hoje é participe de tudo que você faz do seu processo para não depender de ninguém. E eu queria trazer aqui, o mercado ele vai se dividir em empresas que usam IA como moda, há empresas que usam IA como sistema. Entender isso aí. As primeiras vão se frustrar, as segundas vão dominar o mercado. O futuro não é sobre quem tem mais tecnologia, mas sim é sobre quem sabe o que repetir. A repetição é muito importante sobre isso. Se você quer, hoje, uma inteligência artificial, um posicionamento, Código Raiz, ele traz essa base para as pessoas. Agora, se você quer um caminho com trazer junto líderes, aproveitar essa transformação, entender sobre o que precisa e ter a ajuda necessária, o ecossistema é a mesa que todo empresário precisa, que é onde tu tá lá como especialista. Então, gente, aqui a gente não automatiza a bagunça, podemos dizer assim, aqui a gente estrutura crescimento. Queria agradecer a todos que estiveram ouvindo, assistindo e encerrando com o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus.